Por acaso, quando você era criança, você já ouviu a sua mãe em algum momento falar essa frase aqui? Quando você começava a chorar, ela dizia essa frase aqui pra você. Engole o choro, menina. Engole o choro, menino. Essa é uma frase muito comum. Eu já ouvi muito. Eu creio que muitas pessoas falam essa frase assim, sem maldade, por não ter sabedoria, mas eu não recomendo que nenhum pai e nenhuma mãe fale essa frase para os seus filhos, porque os seus impactos que isso causa em nossa mente. E quando eu tiver filhos também, eu não irei falar essa frase, porque eu entendo o que isso pode causar na mente da criança. Quando o menino tiver que chorar, eu vou deixar chorar e vou aguentar ouvir ele chorando até que ele resolva se calar, porque isso não é bom. Quando a gente fala esse tipo de frase, o que é que a gente traz para a mente da criança? Que ela precisa ser forte até quando ela está fraca. Então, quando a gente cresce ouvindo isso de nossos pais, e a gente ouve não é só uma vez, nem duas, é praticamente durante toda a infância, porque criança chora, né, gente? Chora muito. Isso é normal. Então, a gente ouve tanto isso que nós internalizamos que precisamos ser fortes o tempo todo, que a gente não pode demonstrar fraqueza em momento nenhum, porque nós temos que mostrar que nós somos fortes para as pessoas. As pessoas têm que nos enxergar como alguém forte, como alguém valente, como alguém corajoso. E a realidade da vida não é essa. Vai ter momentos que você não vai estar bem, vão ter momentos que você vai estar mal, vai estar fraco, vai estar abatido, vai estar triste. E qual é o problema em você demonstrar isso? Isso é algo que eu tenho trabalhado dentro de mim, porque eu percebi que ao longo da minha trajetória, eu fui aplicando essa frase em minha vida. Essa frase, engole o choro, ficou tão marcada em mim, tão enraizada, que eu aplicava em meu cotidiano. E eu era uma pessoa que eu queria mostrar força o tempo todo para os outros. Então, dificilmente eu iria pedir ajuda para alguém. Porque na minha cabeça eu tinha que ser uma super mulher. Eu tinha que aguentar tudo sozinha, tudo calada. E suportar tudo ali, me guardar dentro de uma bolha. E eu fui quebrando isso ao longo do tempo. Fui trabalhando isso em minha mente. Porque eu me pego ainda às vezes pensando isso, até por eu estar aqui, eu incentivar pessoas, aconselhar pessoas, ministrar louvor ou a palavra. Então, as pessoas acabam te enxergando como alguém que é forte, como alguém que nunca tem fraqueza, como alguém que nunca se abate. E isso não é verdade. Tem momentos que eu entro no quarto, eu choro, tem dias que eu estou triste, tem dias que eu não estou com um psicológico bom, tem dias que eu não estou com um emocional bom. Então eu percebo muito isso quando eu recebo mensagens nas redes sociais, de pessoas próximas. Elas falam bom dia e já lançam uma bomba ali nas minhas costas. Aconteceu isso, fulano morreu, aconteceu aquilo. E eu fico assim pensando, meu Deus, será que a pessoa não sabe que ela tem que perguntar primeiro como que eu estou? Como que está o meu emocional hoje? Se eu estou bem, se eu estou apta para receber uma notícia daquela. Vocês sabem que eu sou bem observadora e eu penso bastante, eu costumo refletir muito sobre a vida, sobre mim, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre tudo. Então eu comecei a observar isso, que as pessoas não perguntam. Você está bem? Como é que está o seu emocional? O que está acontecendo hoje? Você precisa de algo? Não, a pessoa só lança a bomba e sai. E tem dias que eu não estou pronta para ouvir uma notícia ruim, porque eu sou um ser humano. Então tem dias que eu vou estar fraca e não tem problema eu demonstrar fraqueza nesse dia que eu estou fraca. Hoje eu não tenho mais tantos problemas com isso, em demonstrar que eu não estou bem, mas antes eu tinha muita dificuldade com isso, porque na minha cabeça eu precisava estar o tempo todo apta para ajudar alguém, que eu tinha que estar pronta o tempo todo, porque senão eu seria alguém inútil. E o que eu aprendi na verdade é que tem momentos que eu não vou estar bem, que eu vou estar para baixo. E eu não vou conseguir ajudar uma outra pessoa. Eu não vou conseguir aconselhar uma outra pessoa. E tem momentos que eu não vou estar bem também, que eu vou estar fraca, que eu vou estar triste, abatida, mas que eu irei pegar a minha dor, guardar dentro do bolso e ajudar alguém que está precisando de mim. Tem momentos que eu faço isso, que eu guardo a minha dor, que nem dá para transparecer e eu vou ajudar alguém. Então, isso é uma questão de mudança de mente. A gente tem que aprender a mudar a nossa mentalidade sobre essa questão de ser fraco ou de ser forte. Eu percebo também que a sociedade coloca uma pressão muito grande em cima dos homens. Eu até li um livro falando sobre a afetividade masculina. Então, a sociedade coloca muita pressão e diz que o homem não pode ter fraqueza,
que o homem não pode demonstrar fraqueza, que ele tem que estar sempre bem, que ele tem que demonstrar força o tempo todo, que ele não pode ter medo de nada. E esse é um fardo que você não tem que carregar. Então você que é homem, que está aqui me vendo, me assistindo, eu quero falar para você, pega esse fardo e joga fora. Ah, mas a sociedade diz isso, prega isso. Problema da sociedade. Aonde é que está escrito essa regra? Que o homem tem que ser o tempo todo forte, que o homem não pode chorar. Gente, isso é uma loucura. Eu não vejo sentido nisso, isso para mim nunca fez sentido. É claro que o homem tem que ter a masculinidade dele ali e a mulher a feminilidade dela, só que ambos têm fraquezas. A mulher é mais sensível, o homem já não é tanto. Isso não quer dizer que ele não seja sensível e que ele não possa demonstrar sensibilidade. E eu confesso que teve um tempo que eu tinha essa visão, que eu pensava, não, um homem não pode chorar, um homem tem que ser assim, o homem tem que ser rígido. Mas eu desconstruí totalmente essa visão, essa ideia. Como? Estudando sobre a mente, sobre pessoas, pesquisando. Então a gente começa a quebrar alguns paradigmas. Então você que é homem, que está aqui, eu vou falar mais uma vez para enfatizar. E você pensa assim, porque a sociedade prega que eu tenho que ser assim, um homem forte e valente em todo o tempo. Pega esse fardo e joga nas costas da sociedade. Tira de você esse fardo. Se tu quiser chorar em algum momento, chora. Se tu tiver medo de algo, tenha medo, não tem problema. Eu conheço um homem que tem medo de sapo, de rã, de rato. É normal, faz parte do ser humano. Não ter medo de algo não te faz mais homem. E ter medo de algo não te faz menos homem. Captou? Então possa ser que essa ideia de querer ser forte o tempo todo, de achar que tem que ser forte o tempo todo, já veio de lá da tua infância, já é um trauma que tu tem, porque a tua mãe mandava tu engolir o choro. Entenderam? Então eu comecei a pensar sobre isso e refletir em o quanto as palavras elas têm um impacto muito grande em nossas vidas. Eu já tive momentos de estar na igreja e eu estar naquele momento de adoração, de entrega, e eu começar a chorar. Chorar porque eu estava ali naquele momento falando com Deus, adorando a Deus, um momento íntimo entre eu e Ele. Mas aí depois, sabe aquele povo que vai para o culto para ficar olhando a vida dos outros? Para poder ver quem está chorando ou quem não está chorando? Depois, esse tipo de pessoa chegar e falar, olha, ele estava chorando. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que ele está passando por algo? E começar a comentar, ficar aquele burburinho. Ou até me chamar e ficar falando coisas assim, tipo, vai ficar tudo bem. Ou até mesmo perguntaram por que eu estava chorando, como se eu tivesse que dar satisfação a alguém sobre o porquê eu estava chorando. Então essas coisas foram me deixando muito restritas. E aí eu ia pro culto e eu já ficava assim, eu quero chorar, mas fulano de tal está ali me olhando, a irmã tal está me olhando, ela vai ficar falando depois e perguntando. Tem gente que fica assim na igreja. Na que eu congrego hoje, não. Mas eu já estive em igrejas que era assim, ficava alguém assim monitorando, sabe? A câmera humana. Então, monitorando assim para ver quem ia chorar ou quem não ia chorar. E alguém está chorando assim porque está adorando a Deus e a outra pessoa ir lá e abraçar a irmã. Gente, isso já aconteceu muito na igreja, eu já vi. E abraçar, não fique assim. E a irmã não estava chorando porque estava passando por uma provação, por alguma coisa. Mas ela estava chorando porque ela estava sentindo ali a presença de Deus e ela não conseguiu se conter. E chorou e caiu no chão. Então, por conta deste tipo de situação, a gente vai ficando restrito. A gente vai ficando dentro de uma bolha e aprendemos a não querer demonstrar sentimentos, reações, nada por causa dos outros. Por causa dos outros, por causa de pensamentos alheios e por causa de palavras que você ouviu desde sempre, ou que você ouve, ou que você ouviu uma vez, mas que ficou enraizada dentro de você e você precisa desconstruir essas coisas para que você possa ser livre. Isso aqui é ser livre. É você ser quem você é, quem você tem que ser, quem Deus te chamou para ser e não quem os outros querem que tu seja. Então, se as pessoas querem que tu seja forte o tempo todo, problema delas. Se a sociedade prega que tu tem que ser forte o tempo todo, que tu nunca vai errar, nunca vai tropeçar, problema da sociedade. Nós somos pessoas, somos seres humanos, a gente erra, a gente falha, a gente tropeça. O negócio é que a gente tem que ir lá e se levantar. É não se conformar em ficarmos no lugar da queda, mas sim se levantarmos
do lugar onde nós caímos. Então, gente, esse vídeo aqui foi uma conversa assim com vocês sobre isso, um desabafo também, porque eu já passei por isso e passo. Eu sei que você também passa, me conta aqui nos comentários o que você pensa acerca deste assunto. Eu amo falar sobre isso, gente, sobre a mente, ajudar pessoas a serem livres, libertas. Porque às vezes a gente pensa que é livre, sendo que na verdade nós somos escravos de sentimentos, de pensamentos, de comportamentos. Então eu quero te ajudar a ser livre. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.